Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui da Comunidade Levro. Tomando meu café nessa tarde fria em São Paulo. Do nada esfriou e eu adoro isso. Eu adoro frio. E por isso eu passei um café para dar aula aqui para vocês sobre um tema que sempre que alguém sabe que eu trabalho com desenvolvimento humano, ou eu abro caixinha de pergunta no Instagram, muita gente pergunta sobre isso. Muita gente fala. E tem uma frase característica. O tema da aula de hoje é sentido da vida. Qual é o sentido da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer? E a frase característica que muita gente fala é o seguinte: minha vida não tem sentido. Ou então elas me perguntam, como se eu tivesse a resposta: Miguel, qual o sentido da minha vida? E eu falo: não sei, mas vamos descobrir. Posso te ajudar a descobrir. E eu decidi trazer esse tema hoje aqui para a gente pensar sobre isso. E, obviamente, é uma característica das nossas aulas. Eu quero trazer aplicabilidade, né? Coisa prática, para que tu consiga entender sobre isso. E talvez tu já tenha descoberto o sentido da tua vida, e essa aula pode te ajudar em alguma outra coisa, mas certamente com essa aula você vai conseguir ajudar alguém quando estiver passando por isso. Quando você se deparar com alguém perdido na vida, com alguém que está meio sem rumo, eu tenho certeza que você vai lembrar dessa aula e isso vai te ajudar muito a ajudar essas pessoas. Por isso eu resolvi trazer ela aqui. Quando eu penso sobre o sentido da vida, o sentido da minha vida, da vida dos meus alunos, as pessoas que eu já ajudei a encontrar um rumo, né, para a vida, uma coisa me salta aos olhos logo de cara. Existe algo muito maior, tá? E esse algo muito maior tem tudo a ver com descobrir a verdade. Não sei qual é a tua verdade. A minha é a verdade da existência humana. A minha é a verdade do porquê que a humanidade foi posta aqui nesse planeta, por que que a gente passa as coisas que passa. Então existe algo muito maior e esse algo é a descoberta de uma verdade. Eu me questiono acerca da verdade porque Cristo tem encontrado essa resposta já, o curso de teologia tem me ajudado, mas por que Cristo se sacrificou por a gente? Ou seja, existe algo muito maior, que eu acho bom você começar a se questionar sobre isso. Só que esse algo maior, ele orienta o mundo. Ele orienta o meu mundo, o teu mundo, a partir da tua verdade. Mas se você for parar para pensar, sentido de vida está intimamente ligado com a proposta de Cristo aqui na Terra. Isso não é um vídeo, não é uma aula sobre religião, sobre espiritualidade, não é. Mas vamos pegar Cristo, não Cristo Filho de Deus. Cristo enquanto figura masculina, enquanto homem, presente, carne e osso presente na Terra. Cristo desempenhou um papel muito forte no sentido de servidão, no sentido de servir ao outro, no sentido de deixar um modelo para que a gente seguisse e tivesse esse modelo como um ideal de vida, portanto, um sentido na vida. Essa é a primeira premissa que eu quero estabelecer. A gente nem entrou na aula ainda, tá? Nem entrei no tema. Mas estou aqui divagando com vocês. Existe algo maior, esse algo maior é descobrir uma verdade. E quando da descoberta da verdade, alguns pontos, dois pontos vão ficar muito claros. Primeiro, quando da descoberta da verdade, não, desculpa, quando do sentido da vida. Muita gente vê sentido na vida fazendo determinadas coisas, outras veem sentido fazendo outras. Independente se está certo ou está errado, qual é a vertente que seguiu, uma coisa precisa tomar muito cuidado. A primeira delas, quando se busca um ideal de sentido na vida, é muito comum ficar preso à opinião alheia. Isso causa uma certa paralisia. Cara, o que as pessoas vão achar se eu for fazer isso? Eu passei por isso. Quando eu decidi largar o direito para entrar no desenvolvimento humano,
porque aquilo mexeu muito comigo, me melhorou tanto que começou a ecoar dentro de mim assim, cara, faz mais disso, tem mais pessoas passando por isso. Eu me preocupei com a opinião alheia. Não me paralisou, mas eu me preocupei com a opinião alheia. Dentro do próprio direito, eu me preocupei com a opinião alheia, com o ramo que eu ia seguir. Cara, se eu for trabalhar defendendo, por exemplo, bandido, o que que as pessoas vão pensar? Nunca trabalhei. Mas eu pensei sobre isso. Ah, cara, eu vou trabalhar com tal vertente do direito, o que que as pessoas vão pensar? Então, quando se busca um sentido na vida, como eu estava buscando no direito, como eu estava buscando na transição de carreira do desenvolvimento do direito para o desenvolvimento humano, é muito comum se preocupar com a opinião alheia, e isso pode causar, né, paralisia. E outro ponto de cuidado que eu quero conversar com vocês é sobre a aula de hoje, que é o quê? Sentido da vida, buscar algo maior, buscar uma direção. Se eu não tenho essa direção, eu vou buscar ela, ou se eu já tenho, eu vou evidenciar ela. E eu não quero que essa aula seja pautada no misticismo. A gente não vai falar de física quântica, a gente não vai falar da parte mística, que muita gente trata. Não tem nada a ver, tá? A gente vai falar de sentido da vida no sentido pragmático, no sentido de, cara, eu quero buscar isso aqui, eu quero esse ideal aqui, eu quero viver pautado nisso aqui, então longe do misticismo. E para a gente começar, uma pergunta-chave precisa vir à tona. Quando se fala em sentido na vida, né? Não é aquele sentido místico, é o sentido prático. Se é um sentido prático, eu preciso pensar em uma coisa. Qual? Qual é a minha capacidade? Qual é o conjunto de habilidades que eu tenho que podem me dar norte? Exemplo meu. Num dado momento, eu descobri que eu tinha habilidade para falar. Eu descobri, não, né? Algumas pessoas me disseram isso. Cara, Miguel, quando você explica, lá na faculdade de Direito ainda, amigos de sala, pô, Miguel, isso aqui eu não tinha entendido na aula. E tu me explicando agora ficou claro. Quando eu saí do direito, entrei no desenvolvimento humano. Caraca, Miguel, isso que tu acabou de falar ficou claro para mim. E logo começaram a surgir convites para palestrar. E eu parei e vi assim, cara, eu acho, desconfio, que eu tenho essa habilidade aqui. E isso me deu norte. Isso me deu sentido na vida. Entenda que o sentido na vida, ele não é descoberto, eu vou falar disso com mais profundidade no final. Mas o sentido da vida, ele não é descoberto para que eu entre no caminho. Comumente, eu entro no caminho e eu pego o sentido da vida. Pegaram isso, gente? Quando eu entrei no direito, eu achava que o sentido da minha vida era. Eu entrei no direito para ganhar dinheiro, tá? Meu objetivo era esse. O maior erro que eu já cometi. Lá dentro eu descobri que o direito era massa e que eu tinha vocação para oratória, para dar aula, lá dentro da faculdade. Então eu precisei entrar na jornada para descobrir uma habilidade, para essa habilidade me dar sentido na vida. Quando eu entrei no desenvolvimento humano, eu jamais pensava que eu ia ser palestrante. Mas eu entrei na jornada do desenvolvimento humano, estudei, peguei essa minha habilidade e trouxe aqui para dentro do desenvolvimento humano. E a pergunta é: qual é a tua habilidade? Quais são as tuas competências? Quais são as tuas capacidades que, postas dentro de um caminho, vão te dar direção em andar o teu propósito? E eu já te adianto uma coisa muito forte. Para descobrir um propósito, para viver um propósito, um sentido, vai ter que ter em mente isso aqui, ó. O sentido de propósito está intimamente ligado à tua capacidade de minimizar dores. Pegou isso? O sentido de propósito está intimamente ligado, por isso que eu falei que existe uma descoberta de um bem maior, porque a Bíblia fala isso, né? Quando a gente morrer, vai chegar no céu, vai encontrar Jesus e ele vai falar: servo bom e fiel, se tu fez isso aqui. Se tu não fez, ele vai dizer: aparta que eu não te conheço. Então, traduzindo essa pergunta
traduzindo essa frase para uma pergunta que poderia ser, é tipo Jesus perguntar assim: o quanto de lágrimas você enxugou lá embaixo? Então, a tua habilidade e o que vai te dar sentido está intimamente ligado com a capacidade de enxugar lágrimas, de minimizar dores. Você pega a Madre Teresa de Calcutá, o propósito da vida dela era minimizar dores. Tem um relato que eu li, eu vi numa entrevista certa vez que uma pessoa estava entrevistando, eu estava vendo uma entrevista que citava isso que eu vou falar. A pessoa estava entrevistando, eu acho que era a Madre Teresa, acho que era ela, mas era alguém icônico feito ela. Estava entrevistando, ela limpava ferida, ela cuidava de doentes, né? Madre Teresa cuidava de doentes. E ela limpando feridas e tal, né? Anos e anos fazendo isso. E o repórter chegou para ela e disse assim: Madre, isso que a senhora faz eu não faria nem por US$ 1 milhão. E Madre Teresa, com muita calma, falou: eu também não. Ou seja, claramente o propósito dela, o sentido da vida dela estava em cuidar daqueles doentes. Por quê? Porque ela tinha uma habilidade para aquilo. As habilidades, elas precisam ser postas ao mundo para minimizar dores, e aí sim eu tenho um sentido na vida pautado em algo muito maior. Para a gente não ficar aqui divagando e filosofando, feita essa parte introdutória, existem três competências humanas, tá? Eu tenho três competências humanas que no final da aula vai ter um exercício prático que tu vai precisar dominar essas três, precisar dominar o conceito dessas três competências para ficar fácil visualizar, para ficar fácil traçar um ideal de um propósito teu. Primeira competência humana é a capacidade de produzir bens materiais. Toda a humanidade tem necessidades. E essas necessidades são supridas, por isso que eu falei que um propósito é intimamente ligado com a capacidade de minimizar dores. Essas necessidades são supridas por bens materiais. Nós temos uma necessidade de nos vestirmos. E foi produzido um bem material chamado camisa. A gente sente necessidade de tomar café. E foi produzido um bem material chamado caneca. A gente sente necessidade de nos comunicarmos na era da tecnologia e foi produzido um bem material chamado telefone, iPhone. Então, a primeira competência humana é produzir bens materiais. Que esses bens materiais são intimamente ligados com a resolução de problemas da humanidade. Vou repetir que o teu propósito está intimamente ligado à capacidade de resolver problemas. Se o teu trabalho não soluciona problemas sérios das pessoas, que normalmente funciona, mas se aquilo não te mobiliza a ponto de, uau, eu faço isso, o propósito está vago, o propósito ainda não chegou. Quando eu me formei em direito, eu ainda tinha a cabeça de, putz, eu quero ganhar dinheiro com isso aqui. Eu fui fazer concurso público. Eu nem queria ser funcionário público. Eu queria me manter estudando para não perder o viés do estudo, que eu estava num ritmo há 4 anos e meio muito forte de estudo. E eu logo percebi, eu falei, cara, eu vou me formar, e se eu não me mantiver estudando, eu vou perder essa mão, eu vou perder esse hábito que eu tinha implantado. E eu logo comecei a estudar para concurso público, mesmo não querendo é, seguir a carreira. Mas foi uma maneira de eu me manter estudado. Mas se eu tivesse passado, claramente aquilo não faria parte do meu propósito e talvez fizesse até parte também de querer uma estabilidade financeira que aquele concurso não ia vingar. Um funcionário público, seja ele juiz, promotor, servidor, que não tem o ímpeto da resolução do problema e dores da humanidade, ele faz aquilo por dinheiro e ele não é feliz, como é um cara que talvez tenha um propósito de ser juiz, promotor, porque quer resolver uma dor da humanidade. Falando de juiz e promotor e a galera do direito, a gente entra na segunda competência,
que é justamente a resolução de conflitos. Ou seja, a primeira é a... Eu forneço à humanidade a capacidade de resolver problema da humanidade com bens materiais. Camisa, caneca, iPhone, isso está claro. A segunda é a capacidade de resolução de conflito. Faz parte da competência humana resolver conflito. Eu lembro também bem quando eu me formei, eu tenho viés conciliador muito forte. Então, a maioria das minhas demandas no direito, quando eu advogava, antes de ir para o judiciário, eu dava um jeito de marcar uma reunião entre o meu cliente com a parte oposta e o advogado da parte oposta. Porque eu sei da minha habilidade conciliadora. E eu resolvi vários problemas de clientes em mesa de escritório, onde eu e o advogado e as partes a gente conciliava. Tão benéfico que quando entra na justiça, você entra com uma ação hoje, a primeira etapa é essa. O que que eu fazia? Eu tirava essa primeira etapa do Poder Judiciário, que tem custo, tem um monte de coisa, e levava para o meu escritório. Eu marcava uma reunião e ali, muitas vezes, a gente conciliava. E quando não conciliava, ia-se para a justiça para tratar a treta, mas já ia com uma outra cabeça. As partes já tinham se encontrado, já tinham tentado negociar. Chegava lá, era muito mais fácil para um juiz que tem um ímpeto conciliador como eu tinha, dele firmar um acordo lá também. Então, eu tenho essa capacidade de resolução de conflito, de ser apaziguador. Isso faz parte da minha habilidade também. Isso faz parte do meu ideal de viver um propósito. Eu conciliava antes de tudo quando eu era advogado. Então, essa competência de resolução de conflito diminui o sofrimento né, da humanidade, traz paz, traz justiça. E é uma competência que é evidente e que faz parte da humanidade, esse lance de conciliar e apaziguar a história toda. Então, a primeira é a produção de bens materiais, que é o mais comum, que mais se vê. A segunda é a capacidade do homem de resolver conflitos. E a terceira, Miguel? A terceira é uma habilidade que eu tenho e que está muito evidente aqui na comunidade Levo, que é a habilidade de entender e ensinar sobre verdades. É uma habilidade de pensar e organizar ideias e conseguir passar essas ideias aqui na comunidade para vocês. Então, a capacidade de pensar, de organizar esse pensamento, é o que difere, na verdade, o homem do animal. Você não vê um cachorro pensando. Você não vê um cachorro, ó, hoje eu vou economizar minha comida porque eu não sei se amanhã vai ter. Não, você não vê isso. Isso é uma capacidade do homem. Só o homem tem a capacidade de raciocínio nato. Professores têm essa capacidade. E como desenvolve isso? Estuda, dá aula, aprende, atende pessoas, eu me melhoro, ajudo vocês. Resumindo, eu tenho a produção de bens materiais, eu tenho a capacidade de resolução de conflito, é a segunda competência da humanidade, e a terceira é entender assuntos, organizar didaticamente e passar isso para vocês. Passar isso adiante. Se você for ver, a maioria das profissões permeiam num desses três aspectos. O cara que produz lâmpada, ponto número um. Um juiz, um promotor, ponto número dois. Resolução de conflitos, um advogado. Um cara que ensina, um cara que é mestre, ponto número três. E tudo isso, turma, decorre da capacidade humana de aprender e se desenvolver. Ou seja, tudo que está intimamente ligado a propósito de vida está atrelado, ou seja, está intimamente ligado com a capacidade do homem de aprender e se desenvolver. Ou seja, um ideal de futuro um ideal de futuro, um ideal de propósito, um sentido na vida
está intimamente ligado com a capacidade que tu tem de sentar, estudar, aprender, se desenvolver e entrar na jornada de descoberta disso. Do exemplo que eu dei, eu entrei na faculdade de Direito e vi que eu tinha habilidade de ensinar. Eu entrei na faculdade de Direito e vi que eu tinha habilidade com oratória. Eu entrei na faculdade de Direito e vi que eu tinha habilidade de escrita. Mas se eu não tivesse entrado, eu jamais suporia isso. Jamais. Essa habilidade de oratória eu levei para o desenvolvimento humano. Essa habilidade de escrita eu levei para o desenvolvimento humano. Essa capacidade de me relacionar com as pessoas, de entender a dor da pessoa. Cara, esse cara está sofrendo com isso. Como que eu posso ajudá-lo nisso? Eu desenvolvi, eu levei para o desenvolvimento humano. Mas eu precisei entrar em determinadas jornadas. E por isso eu entendo que hoje eu, você e toda a humanidade tem a necessidade de estar se desenvolvendo todo dia. Todo santo dia. A gente tem que estar tendo conteúdo de qualidade. Falei isso já 1000 vezes, vocês são cansados de saber disso. Todo santo dia eu tenho que dar acesso a conteúdos que me agregam para que eu melhore. E normalmente o volume de entrada de conteúdo ele é muito maior do que o volume de saída. Acontece comigo. Às vezes eu leio um livro inteiro para ter uma, duas, três sacadas no máximo. Mas eu preciso me desapegar disso, de assim, não, eu preciso aprender o conteúdo do livro todo. Não, não tenho. Eu tenho que pegar três sacadas mesmo. Mas todo dia eu tenho que aprender alguma coisa nova. E quanto mais eu me desenvolvo, mais eu tenho descoberta do sentido da minha própria vida e, consequentemente, eu sou mais o quê? Mais feliz. A descoberta no sentido da vida está intimamente ligado com a minha felicidade. Se eu tivesse no direito hoje, eu estaria feliz? Não sei. Se eu tivesse no direito hoje dando aula, eu estaria feliz? Certamente, porque dar aula é um negócio que eu gosto. Eu gosto de conversar com vocês. Eu gosto de dar aula, sobretudo presencial. Mas se eu tivesse no direito hoje advogando, eu estaria feliz? Cara, não sei. E se eu tivesse ganhando muito dinheiro, eu estaria feliz? Também não sei. Desconfio que não. Mas se eu tivesse ganhando muito dinheiro dando aula, eu estaria feliz? Estaria. Se eu tivesse ganhando pouca grana e dando aula, eu estaria feliz? Certamente. Por quê? Volto ao início da aula, porque eu entendi e desenvolvi uma habilidade que me agrada. Eu entendi. Eu parei e fiz a pergunta que eu fiz para vocês no início da aula. Qual é a minha capacidade? Qual é a minha habilidade? Eu fiz essa pergunta na metade do curso de Direito. Cara, qual é a habilidade que eu tenho? Pô, os meninos aqui me pedem ajuda, eu ensino, eles entendem o conteúdo. Cara, isso é uma habilidade. Eu escrevo alguma coisa e o professor lê e corrige e fala, pô, Miguel, escrita boa, pô, eu tenho essa habilidade. Mas eu precisei estar dentro da jornada. Pegaram, gente. Resumo da ópera, para a gente entrar no exercício. Resumo da ópera. O sentido da vida está ligado com o teu desenvolvimento constante. E o teu desenvolvimento constante está muito, mas muito ligado com o teu ideal de felicidade. Ou seja, sentido da vida, desenvolvimento e felicidade estão muito atrelados. Quando eu descubro o sentido da vida, eu sou mais feliz. Quando eu sou mais feliz, eu melhoro minha habilidade. Quando eu melhoro minha habilidade, eu descubro o sentido da vida. Quando eu descubro o sentido da vida, eu melhoro minha habilidade. Minha habilidade me deixa mais feliz. Não importa a ordem, mas tudo está intimamente ligado, são interdependentes, onde um depende do outro. Eu descubro o sentido da vida, eu sou mais feliz. Eu sou mais feliz e eu desenvolvo minha habilidade. Mas quando eu desenvolvo minha habilidade, eu sou mais feliz e descubro o sentido da vida. Pouco importa a ordem. Eu preciso que vocês entendam aqui agora. O meu sentido da vida vai me deixar mais feliz. O meu sentido da vida vai me deixar mais hábil. Minha habilidade vai trazer sentido na vida e vai me deixar mais feliz. Não importa. Essas três palavras, felicidade, habilidade e sentido da vida, estão intimamente ligados. E aí tu me pergunta, beleza, Miguel? Eu entendi que eu preciso me desenvolver todo dia. Como eu me desenvolvo? Como eu me desenvolvo? Aumentando a tua inteligência e desenvolvendo virtudes. Você se desenvolve sendo mais inteligente. Foi esse o caminho que eu fiz.
Se eu não tivesse entrado no direito, eu não tinha descoberto a leitura. Se eu não tivesse descoberto a leitura, eu não teria descoberto um universo gigante de informação, de tudo aquilo que a gente já conversou no curso de leitura, no livro, de ter contato com grandes mentes, com grandes homens, com pessoas que fizeram e deixaram um legado no mundo. Eu não teria tido esse contato. E sem falsa modéstia, esses caras me trouxeram informações que me deixaram mais inteligente. Como eu me desenvolvi, ficando mais inteligente. Eu nem gosto de falar muito disso. Ah, inteligente, parece coisa de galudo. Não é nesse sentido. É inteligência de ter informação na cabeça, de saber resolver um problema. Ou se não saber resolver, de saber onde buscar. Quem é o cara que escreveu sobre isso? Onde eu posso encontrar esse cara? Né? Morreu, mas está lá o livro do cara, está escrito. Então, o desenvolver da inteligência, o, o adquirir conhecimento, fez com que eu desenvolvesse minha virtude, fez com que eu desenvolvesse minha sabedoria e fez com que eu buscasse me desenvolver todo dia. Por consequência disso, eu descobri um sentido na vida. E esse sentido da vida pode não ser eterno. Meu sentido na vida hoje é o que eu faço. E amanhã eu posso descobrir uma outra coisa, querer ser astronauta, e aquilo que passar a ser, pô, meu sentido na vida agora é ser astronauta. Isso não é estanque, isso não é uniforme, isso não é eterno. Sentido na vida é o que tu está vivendo hoje. Meu sentido na vida com 2 anos de idade foi aprender a andar. Sentido na vida do meu filho hoje, Pedro Emílio, é ser jogador de basquete, é querer entrar na seleção brasileira. Sentido de Pedro Lucas, talvez, desconfio, não posso afirmar, mas talvez seja querer ser empresário, que ele é muito ligado nisso. Quanto custa isso? O cara compra por quanto e vende por tanto. Ele tem esse tino. Mas o sentido da vida, ele não é estanque. Ele não é, cara, isso aqui acabou. Na época da faculdade de Direito, você me perguntasse, qual é o teu sentido aqui, Miguel? Qual é o teu sentido hoje? Qual é o sentido para a tua vida? Eu ia dizer, cara, eu quero ser advogado, um advogado bem-sucedido, quero ser renomado e tal. Era meu sentido. Entrei, advoguei, vi que eu não queria aquilo. Entrei em outra jornada, descobri um novo rumo. Beleza? Mas, de suma, o sentido da vida se descobre aumentando a tua inteligência e desenvolvendo cada vez mais virtudes. Beleza? É que eu vou te passar 3 passos de como você vai fazer isso. Ainda não é o exercício final, mas eu vou te passar. Como que eu desenvolvo minha inteligência? Como que eu desenvolvo minha virtude? Ponto número 1, dando acesso a conteúdo bom. Vocês que estão aqui na comunidade Livro, isso não é nenhuma novidade. Não tem como desenvolver inteligência e virtude assistindo Big Brother. Impossível. Assistindo novela. Impossível. Desculpa, cara, se você assiste. Mas se você assiste como uma forma de, cara, isso aqui é minha vida, como você vê na internet hoje, pessoas discutindo, batendo boca, porque o fulano, porque o batendo, se você assiste, sem dar acesso a conteúdo de qualidade, tu está se afundando. Se tu assiste como uma válvula de escape, tipo assim, tu leu 8 horas por dia e vai assistir meia hora de Big Brother, beleza. Desculpa, gente, saiu sem querer. Só um comentário. Mas assim, como que se desenvolve virtude? Dando acesso a conteúdo bom. O que que você tem lido? O que que você tem assistido? Quais são os filmes? Quais são as séries? Então, primeiro passo, com quem que você tem conversado? Quem são as pessoas que você tem acesso? Quem são as pessoas que você dá acesso? Já imaginou aquela vizinha vitimista que só vem para perto de se lamentar? Só vem falar de fofoca? É o acesso que tu tem dado. Entendeu? Então, aumentar a inteligência e desenvolver virtudes. Qual é o tipo de conteúdo que tu tem dado acesso? Sim, é dando acesso a conteúdo bom. Ponto número 2. Se desenvolve inteligência e virtude fazendo perguntas certas e que irão te levar para algo relevante. Os grandes filósofos se perguntavam: qual é o sentido da humanidade? E rumina essa pergunta. Quantas vezes já me perguntei: por que Cristo morreu por a gente? Por que Deus criou o mundo? Perguntas vazias.
mas que me fazem pensar muito além, que me fazem não só pensar muito além, mas, sobretudo, ir atrás dessas respostas. Fazer perguntas boas que irão te levar a algo muito maior, que irão te levar a algo relevante. Isso desenvolve inteligência. Porque quando tu faz uma pergunta dessa, tu abre um buraco e chega numa livraria e pergunta para um vendedor instruído, um vendedor que lê, cara, me indica um livro que possa responder isso aqui. O cara vai te botar em frente uma prateleira e ali tu, ó, pá, 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 pá. Mas são perguntas que fazem com que a humanidade avance. São perguntas, por vezes vazias, fazem com que a humanidade pense em além e busque as respostas disso. Então, isso vai te deixar mais inteligente. E a terceira, convivendo com pessoas melhores que tu. Convivendo com pessoas melhores que tu. Imagina, vai na internet hoje, Instagram, o que que tu mais vê? Discussão política. Isso vai te levar para onde? Se tu não for político. Se tu não for político, vai te levar para lugar nenhum, não vai poder fazer nada. Ah, porque fulano, porque esquerda, porque direita, porque não sei o quê. Vai te levar para onde? Ah, Miguel, mas a gente tem que se envolver com política. Tem que se envolver? Te candidata, meu irmão. Te candidata. Aí sim tu vai discutir uma coisa interessante. Ah, vamos discutir aqui por que que o Cosmo, mano, não vai me levar para lugar nenhum eu pensar sobre isso. Eu não discuto. Eu não discuto. Se eu quiser discutir sobre alguma coisa, eu vou fazer aquilo propriamente dito. Mas aqui, para não sair muito da seara, voltando. Como eu desenvolvo? Aumentando a inteligência e desenvolvendo virtudes. Como eu faço isso? Dando acesso a conteúdo bom, andando com pessoas melhores do que eu, conversando e tendo acesso a pessoas melhores do que eu, e fazendo as perguntas certas que vão me levar para algo muito relevante. Como então, Miguel? Parte prática. Como eu começo fazendo exatamente isso? Anota aí. Pensando no que tu faz hoje e encaixando numa das três habilidades que eu falei. O que tu faz hoje? Tu desenvolve bens, resolve conflitos ou organiza pensamentos e conteúdos? O que tu faz hoje? Encaixa numa das três. Para o vídeo agora, pensa, cara, o que eu faço hoje? Eu encaixo na um, na 2 ou na 3. Número 2, pensar, depois que elencar o que tu faz, pensar o seguinte: qual a dor que existe na humanidade e que essa dor me incomoda? Uma descoberta de um propósito começa por aí. O que eu faço? Encaixa em alguma das três? Eu preciso encaixar. Beleza, encaixei. Qual é a dor que a humanidade enfrenta e que essa minha habilidade ajuda ou resolve? Como minha competência resolve isso? É a pergunta número 3, é o passo número 3. Como minha competência resolve isso? E aí, qual produto, o qual serviço eu posso criar que vai resolver isso? Entende uma coisa? Quantidade de grana que tu ganha está intimamente ligado com a quantidade de dor que tu resolve. E aqui a gente entrou numa seara mais empresarial do negócio. Eu não quero pisar muito nisso, porque tem muito ideal de vida que não tem nada a ver com dinheiro, tem muito ideal de vida que tem muito a ver com dinheiro e tá tudo bem. E na tua cabeça, tu precisa organizar esses dois temas. Porque muita gente fala assim, ah, cara, meu propósito de vida é tal coisa, mas não se permite ser remunerado por aquilo. Ou acha que, porque é ideal de vida, por isso que eu falei lá no início da aula, para tirar o misticismo, porque o ideal de vida não é fazer de graça, não, cara. O teu propósito de vida, ele não necessariamente é fazer de graça. Madre Teresa de Calcutá quis, mas o médico que fazia o mesmo trabalho que ela, ele cobra e tá tudo bem e é propósito do mesmo jeito. Eu vou falar de mim, beleza? Eu vou falar de mim. A minha principal competência se estabelece no ponto 3. Organizar conteúdos, dar aula, deixar isso simplificado o máximo que eu consigo. E eu espero, aqui na comunidade Livro, tá conseguindo fazer isso com vocês. Simplificar, deixar que um livro de filosofia seja
mais simples. Deixar que conteúdos que no imaginário do homem é abstrato, deixar ele mais simples, mais fácil, como esse tema do propósito. Mas minha capacidade está no item 3. Eu sei que eu consigo, ou pelo menos eu acho, vocês que têm que me dizer. Eu sei que eu consigo organizar um pensamento vago e deixar ele altamente prático. Beleza? Capacidade número 3, entender e ensinar a verdade. Num dado momento, eu tive encaixado no 2, que era a resolução de conflito, quando eu advogava. Beleza? Pulei para o 3. Cara, eu entendo sobre determinados assuntos, eu consigo metodizar, processualizar isso, encaixar isso num discurso e ajudar as pessoas. Então, o meu está no ponto 3. Então, quando eu parei para pensar assim, pensando em qual das 3 categorias eu me enquadro, eu me enquadro na 3. Depois eu fui, cara, pensar em alguma dor que a humanidade enfrenta e que me incomoda. Qual é a dor que a humanidade enfrenta? A falta de conhecimento. A Bíblia fala: meu povo padece, meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, eu sei que muita gente não tem determinados conhecimentos porque tem preguiça de ler, porque não gosta, porque, sei lá, enfim. Eu sei que eu tenho essa habilidade. Então, eu aprendo isso, é uma dor da humanidade, eu vou lá e ajudo. Eu tenho uma outra habilidade, que é o quê? Atendimento um a um. Entender qual é o problema do cara e ajudar ele nesse processo. Isso é uma dor que me incomoda. Cara, como que um pai não consegue tratar bem seus filhos? Como que um gestor de uma casa não consegue administrar bem, ter uma relação boa com a mulher, com os filhos? Eu consigo ajudar pessoas nisso. Cara, como que alguém não tem o hábito da leitura, tá sofrendo porque não tem conhecimento? Isso é uma coisa que me incomoda. Cara, eu consigo pegar esse cara do zero e levar. Como que esse cara tem uma rotina completamente desestruturada? Esse cara dorme mal, esse cara acorda mal, esse cara vive cansado, com pensamento ruim, com relacionamento ruim, um cara altamente tóxico. Isso é uma coisa que me incomoda. Cara, eu consigo pegar esse cara na minha mentoria individual e ajudar ele a ter um outro estilo de vida. Então, eu tenho essa habilidade de falar, eu tenho uma habilidade de organizar conteúdos, eu tenho a habilidade de tirar a pessoa de um ponto A e levar ela para o ponto B através de estratégias e atividades. Eu tenho essa habilidade. Isso é uma dor que me incomoda no mundo. E eu vou lá e disponibilizo. E minha competência em relação a essas coisas, minha habilidade ajuda. E aí eu crio produtos e serviços que vão me colocar em vantagem a outros profissionais na condução de pessoas. Simples assim. E eu cobro por esse serviço. Eu tenho uma habilidade de falar, organizar conteúdo, comunidade de livro. Está aqui, vocês aqui. Cara, Miguel, não quero estudar determinados livros. Pô, estuda para a gente e resume isso aqui. Tá, beleza, faço. Miguel, traz temas que são muito vagos. Tá aqui, tá tendo uma aula sobre isso. Miguel, eu não tenho habilidade de ler. Cara, me ajuda a me tornar um leitor? Tá, eu consigo. Miguel, minha vida tá um caos, cara. Eu queria uma mentoria individual contigo. Beleza, tá aqui a mentoria individual. E eu criei produtos a partir de coisas que eu vi que são dores no mundo e que minha habilidade resolvia. Acabou, gente. É isso. Descobrir um propósito não é esperar que caia do céu. Ó, o céu vai se abrir, vai cair trombetas, trombetas vão tocar, o céu vai se abrir, vai vir um anjo, vai dizer, o seu propósito é. Não tem nada a ver com isso. O propósito é eu entrar numa jornada, eu saber, eu me conhecer, saber minhas habilidades e colocar essas habilidades em favor de pessoas que precisam delas. E para a gente encerrar, eu preciso te fazer duas observações. Ponto número um, observação número um. Isso não virá de uma hora para outra. Isso não vai vir. Pode ser que demore e demore muito. Da faculdade de Direito, isso demorou uns 3, 4 períodos. A gente está falando aqui de 2 anos para as pessoas virem até mim e dizer assim, me ajuda nesse conteúdo. Eu não estou entendendo, cara. Por quê? Porque na aula eu me manifestava, eu fazia perguntas boas, o professor, pô, legal essa pergunta, me lembrou tal coisa. O cara, pô, esse cara sabe. E vieram lá para me pedir ajuda. E eu descobri que eu tinha um didatismo, né? Não sei nem se essa palavra existe. Eu tinha uma didática para ajudar. Eu tinha uma didática para entender o conteúdo. Isso demorou 2 anos. Algumas outras habilidades demoraram muito mais. Descoberta de propósito
demoraram muito mais. E outras eu ainda nem descobri, e certamente ao longo da jornada eu vou descobrir. Então, isso não vai vir de uma hora para outra. Você não vai descobrir o teu propósito de vida. Ó, descobri. Sou o cara mais feliz do mundo. Vou desenvolver minha inteligência e minhas habilidades. Não, talvez demore. Eu torço para que seja rápido, mas talvez demore. E reforçar uma coisa que eu já falei, você vai precisar entrar na jornada para saber se é ela ou se não é. Você vai precisar entrar em determinada jornada para constatar, cara, isso aqui é um ideal que vai me levar lá para frente. Repito, quando eu entrei na faculdade de Direito, meu ideal era ganhar dinheiro, era ser advogado, mas lá dentro eu descobri o meu viés professor. Lá dentro eu descobri. Tanto que uma das coisas primeiras que eu fiz assim que eu me formei foi procurar uma faculdade para dar aula. Não consegui na época, porque precisava de mestrado, eu tinha só pós-graduação em Direito, eu fiz uma pós-graduação ainda durante o curso, mas precisava de mestrado, eu nunca fui admitido, mas eu descobri um viés professoral lá. E eu trouxe isso aqui para dentro do desenvolvimento humano. Um exemplo disso é todos os cursos. Senhor do Tempo, Projeto Livro, Comunidade Livro e por aí vai. Então, você vai precisar entrar na jornada para se autoconhecer, para se descobrir. Não gosto muito dessa palavra de auto. Ah, eu vou me autoconhecer. Não, você vai descobrir suas habilidades. O que eu gosto, o que eu quero, para onde eu estou indo. Às vezes, talvez até você vai precisar contratar um profissional para te ajudar nisso, um psicólogo, um terapeuta, um testes e tal. Você vai precisar, talvez, para isso. Mas não é uma coisa que vai vir da hora para outra. E certamente você vai precisar entrar na jornada da. Vamos só fictício, tá? Uma metáfora. Tua jornada precisa de 10 passos, você vai ter que dar ali 2, 3, 4, talvez 5, para descobrir se aquela jornada é tua ou se aquela jornada não é. E se for, ótimo, prossegue. E se não for, faz o quê? Pula fora. Pula fora, busca a tua história, busca a tua jornada, porque senão tu vai ficar vagando numa trilha que não vai te dar endereço, não vai te dar rumo, não vai te levar para lugar nenhum. Mas certamente vai ter que entrar na jornada para descobrir isso. Beleza? Forte abraço e a gente se vê na próxima aula. Valeu, beijo em todos.